queridos alunos, iniciando a situação de aprendizagem 2 de Física, primeira série, volume 1, identificando as variáveis relevantes de um movimento, porque a física trabalha com movimento, deslocamento, velocidade, tá? Então é importante você identificar as variáveis que são pertinentes, relevantes de um movimento. Desenhe pelo menos 5 diferentes placas de sinalização de rodovias ou de vias urbanas e aponte quais indicam distância, tempo, limite de velocidade. Então eu trouxe aqui no nosso Google algumas imagens de limite de velocidade, 90, 100, 110 tal, 70, fiscalização eletrônica, e outras placas dizendo outras coisas, e algumas placas dizendo distância de algumas cidades, por exemplo aqui. Coaíba 100 km, Pelotas 330, Florianópolis a 7, São José a 6, Palhoça a 14, Brasília 55 km, Vassouras a 5, 3 Rios a 64, praias, e outras coisas, tá vendo? Tudo placas de distância, de velocidade com chuva, várias situações diferentes, ok? Pega pelo menos umas 5 placas dessa aí, se vocês quiserem misturar com algumas dessas aqui que a gente vê no dia a dia, fiquem à vontade. Agora voltando aqui para as nossas vacas magras, depois de fazer os desenhos, questão 2, o que significam as placas que indicam distâncias? Por exemplo, lombada a 300 metros, restaurante a 3 km, próxima cidade a 22 km, etc. A lombada, o restaurante e a cidade estão longe ou perto. Então 300 metros, gente, são 3 quarteirões aproximadamente, tá? O restaurante a 3 km, dá para ir a pé? Dá. E a cidade a 22 km, dá para ir a pé? Não recomendo, tá? Então, o que é perto, o que é longe, Tenta fazer essa referência para o que você acha perto, o que você acha longe, de acordo com a sua vontade e disponibilidade para ir até lá a pé, tá? 300 metros, 3 quarteirões, dá para andar tranquilamente. 3 quilômetros, 30 quarteirões, se você tiver com bastante disposição, dá para fazer isso, mas 22 quilômetros já fica meio inviável, tá? Questão 3. O que significam as placas que indicam tempo? Por exemplo, posto a 5 minutos, restaurante a 15 minutos, etc. Essas placas geralmente ficam na estrada, e essas placas que indicam tempo são placas de propaganda, tá? Então coloca lá a propaganda do posto dizendo a 5 minutos. Você não vai ver uma placa dessa aqui na estrada, placa oficial na estrada com tempo. Então faz a seguinte imaginação. Imagina-se que a pessoa está no limite de velocidade da estrada, em torno de 100, 110 km por hora. Então, se ele permanecer nessa velocidade, em 5 minutos ele chega lá no restaurante, ele chega no posto, tá? Então, esse é o significado dessas placas. Será que todos chegam a essas localidades no tempo indicado? Claro que não, Quem estiver no limite da velocidade da estrada chega. Quem estiver mais devagar demora mais tempo para chegar, E quem estiver acima do limite chega mais rápido. Pode-se demorar um tempo muito menor do que esse? Pode, É só você estar bem acima do limite de velocidade da estrada. Para que servem as placas que indicam limite de velocidade? Servem justamente para dizer qual que é o máximo da velocidade que você pode andar numa rodovia, numa rua, numa estrada, tá? Esse é o objetivo das placas que indicam o limite de velocidade. Por que a velocidade dos veículos é expressa em unidades de distância dividido por unidade de tempo, tá? Por quê? Então pode ser km por hora, metros por segundo, centímetros por segundo. Por quê, gente? Porque simplesmente velocidade, tá? Velocidade é igual, vocês já devem ter visto, a distância dividido pelo tempo. Se eu tenho distância dividido pelo tempo, eu vou ter quilômetros dividido por hora, eu vou ter metros dividido por segundo, eu vou ter centímetros dividido por segundo, ok? Questão 8.
Ao lado de uma placa de estrada que indica o limite de velocidade de 90 km por hora, há outra placa que mostra que a cidade São Jorge dos Cascais está a 33 km. Ao avistar essas placas, respeitando o limite de velocidade, qual que é o menor tempo que um motorista pode demorar para chegar à cidade? A gente não acabou de ver que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo? Portanto, se eu quero saber qual que é o tempo mínimo, não é isso? O que eu vou fazer? Reorganizar essa fórmula de forma a eu ter tempo vai ser igual. Então vamos pensar, gente. O tempo não estava aqui dividindo? Passa para cá multiplicando. A velocidade não está aqui multiplicando? Passa para cá dividindo. Então eu vou ter tempo igual a distância dividido pela velocidade. Resolvendo isso aqui, nós teremos então tempo vai ser igual a 33 quilômetros dividido por 90 quilômetros por hora. Você vai cortar, quilômetro com quilômetro, vai sobrar hora. Aí 33 dividido por 90, então meu tempo vai ser igual a 33 dividido por 90, 33 dividido por 90, que vai ser igual a 0,366, 0,366 horas, ok? Então é isso que vai acontecer, tá? B. Caso 1. Se um veículo demorar 25 minutos para chegar à cidade, tendo trafegado com velocidade constante, ele poderá ser multado por excesso de velocidade? Determine a sua velocidade. Então vamos ver. Se, de acordo com a situação aqui em cima, né, a 90 km por hora para chegar na cidade demora 0,36 horas, né, 25 minutos, ele vai ser multado. Então, primeiro a gente tem que converter hora em minuto, tá? Uma hora tem 60 minutos. Então, 25 minutos vai ter quantas horas? Tá? 25 minutos é igual a quantas horas? Como é que a gente faz essa conta? Se uma hora tem 60 minutos, 25 minutos vão ter x horas. Então 25 minutos vai dar quantas horas? Vamos lá. 25 vezes 1 dividido por 60. 25 que multiplica 1, que é 25, dividido por 60, vai ser igual a 0,41. Então, meu x aqui vai ser igual a 0,41 horas. 0,41 horas não é mais tempo do que 0,36 horas? Então, se ele vai demorar mais tempo, quer dizer que a velocidade dele está menor. Se a velocidade dele está menor, ele não vai ser multado. Mas a pergunta é, qual que é a sua velocidade? Então, nós temos lá que
velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, ok? Nós queremos saber exatamente a velocidade, então minha velocidade vai ser igual a distância, 33 quilômetros dividido por 0,41 horas. Isso aqui vai ser igual a 33 dividido por 0,41, que vai dar 80,5. Arredondando, né, gente? 80,5 quilômetros por hora, ok? Caso C. Caso 2. Se um veículo demorar 20 minutos para chegar à cidade, ele poderá ser multado por excesso de velocidade? Se a 25 minutos ele não é multado, a 20 minutos ele é multado, então nós vamos ter que converter isso em horas e descobrir a velocidade dele, não é isso? Vamos tentar estabelecer um raciocínio lógico. Se uma hora tem 60 minutos, 20 minutos vai ter quantas horas? Tá? Então vamos lá. Se uma hora tem 60 minutos, meia hora, 0,5 horas, vai ter exatamente 30 minutos. E 15 minutos vai ser igual a 0,25 horas. Então, 20 minutos está entre 0,25 e 0,50. Então, vamos fazer a continha aqui para ver o que dá. Uma hora tem 60 minutos. Então, 20 minutos vai ter x horas. Meu x aqui vai ser igual a então pegando aqui, 20 vezes 1 é 20, dividido por 60 vai dar 20 dividido por 60 vai ser igual a 0,33 horas, tá? Agora vamos só substituir na fórmula. A distância é 33 km, então nós temos o que? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, portanto, nós teremos que a distância é 33 quilômetros dividido por 0,33 horas. Isso aqui vai dar igual a 100 quilômetros por hora. Só fazer as contas. Caso 3. Se um veículo demorar 15 minutos para chegar à cidade, ele poderá ser multado por excesso de velocidade? Determine a sua velocidade. Lembra aquele raciocínio que nós fizemos aqui? Se meia hora, 0,5 horas, é igual a 30 minutos, 15 minutos, 15 minutos vai ser igual a 0,25 horas, tá? Raciocínio lógico. Se uma hora tem 60 minutos, 0,5 horas tem 30 minutos, 0,25 horas vai ter 15 minutos.
velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, né? Então, nós temos que 33 quilômetros dividido por 0,25. Isso aqui vai ser igual a 33 dividido por 0,25, que vai dar 132 km por hora. 132 km por hora. Então ele vai ser multado com certeza. Complete os valores das velocidades obtidas nas 3 diferentes unidades de medida indicadas. Tá? Velocidade, limite, 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo, que é igual a 1,5 km por minuto. Tá? Então a gente não calculou 3 velocidades? Não foi isso que nós fizemos aqui em cima? Né? Então nós temos 80,5, nós temos 100 e nós temos 132. Então 90, aqui vai ser 80,5, primeira velocidade calculada. O outro é 100 km por hora, o outro é 100 km por hora e por último nós temos 132 km por hora. E a gente pode até fazer por regra de 3, gente, que é até mais fácil, tá? Se 90 km por hora dá 25 metros por segundo, 80,5 km por hora dá x. Eu acredito que seja mais fácil fazer dessa forma. Então eu tenho 80,5 que multiplica 25 e que divide por 90, ok? Dá 22,36 22,36 metros por segundo. Vamos terminar de calcular essa coluna, depois a gente calcula essa. 100 km vezes 25, não é isso? Então nós temos aqui, ó, 100 vezes 25, 2.500, dividido por 90, vai ser igual a 27,8. Vamos arredondar, ok? 27,8. E por último, 132 multiplica 25, que é igual, né? Divide por 90, que vai dar 36,7, arredondando, 36,7. Agora que a gente fez a primeira coluna, vamos fazer a segunda coluna. Mesma regrinha. Se 90 está para 1,5, 80 está para x. Então, nós temos 80,5, que multiplica 1,5 e divide por 90, que vai dar 80,5 vezes 1,5. Agora sim, dividido por 90, 1,34, vai dar 1,34 km por minuto. A 100 km por hora vai dar quanto? Vamos descobrir. 100 multiplica 1,5 e divide por 90, que vai dar 1,67, né? Arredondando para cima. E por último nós temos 132, que multiplica 1,5 e que divide por 90, e o resultado vai ser 2,2. Continuando.
Leitura e análise de texto. A estimativa da velocidade de um veículo na estrada e na cidade. Aqui vai falar como é que isso funciona, então vocês dão uma boa lida nesse texto para poder responder às questões. Quais são as semelhanças entre a determinação de velocidade numa estrada por policiais e numa lombada eletrônica? Na estrada, como fala no texto, o policial está medindo o tempo de deslocamento do carro a partir de 2 pontos que ele visualiza na estrada. Na cidade, na lombada eletrônica, é um dispositivo eletrônico que tem uma distância de aproximadamente 1 metro. À medida que a roda passa por cima desse dispositivo, vai dar a velocidade do carro. Então, qual que é a diferença? A margem de erro do policial na contagem do tempo e no cálculo é muito maior do que na lombada eletrônica, que é um componente montado para isso. Questão 2. Se um policial determinar que um carro pode demorar 27 segundos para percorrer um trajeto e identificar um carro que demore 22 segundos, ele deverá multá-lo por excesso de velocidade? Justifique. Então vamos entender o que está falando aqui. Se o carro pode demorar 27 segundos, ele está demorando um tempo menor, o que quer dizer? Que a velocidade dele está maior. Se 27 é o limite, ele está fazendo mais rápido, então ele está numa velocidade maior. O que quer dizer que ele será multado por excesso de velocidade. Ok? 3. Se um carro permanecer todo o tempo com a mesma velocidade, a velocidade determinada por esses 2 modos, policial e lombada eletrônica, podem ser diferentes da indicada no velocímetro? Explique. Se o carro está o tempo todo com a mesma velocidade, não. A lombada eletrônica e o policial vão medir a mesma velocidade da velocidade do velocímetro. 4. Qual desses 2 modos de determinar a velocidade média do carro pode apresentar resultados que se diferenciam mais do valor indicado no velocímetro do carro? Né? Com certeza do policial, porque durante o tempo que ele está medindo a velocidade do carro, o carro pode aumentar ou diminuir a velocidade durante o percurso. Explique em quais situações as velocidades serão diferentes da indicada no velocímetro. Tá? A lombada eletrônica, como a distância é muito pequena entre os 2 pontos que vai medir a velocidade, 1 metro só, vai fazer essa medição da velocidade instantaneamente. E com o caso do policial, não. Durante o tempo que ele está medindo a velocidade do veículo, o veículo pode diminuir ou aumentar a velocidade. Leitura e análise do texto. Está falando sobre a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade instantânea ela pode ser determinada pelos radares que funcionam não como lombada eletrônica, como radar, porque a onda que é enviada pelo radar ela viaja na velocidade da luz. Então, a resposta é espontânea, tá? É importante que vocês deem uma lida aqui no texto para poder responder as próximas questões. Por que é mais difícil medir a velocidade média utilizando distâncias pequenas? Se você for, ser humano, contar o tempo num cronômetro em velocidade pequena, a possibilidade do seu erro é muito grande, né? Porque, por exemplo, numa distância de 1 metro, um carro a 30 km por hora, né? Ele vai passar nessa distância de 1 metro em menos de 1 segundo, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual, quanto menor é a distância, mais difícil é de você conseguir medir com maior precisão a velocidade do carro, quando está falando de um ser humano apertando o cronômetro. Qual que é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? A velocidade média é a média da velocidade durante o percurso, né, durante um determinado tempo. Ela pode aumentar, diminuir durante esse período, né, e sendo que a velocidade instantânea não. É exatamente a velocidade que o veículo está naquele instante. Questão 3. Qual que é a distância percorrida a cada volta do pneu com um diâmetro de 55 centímetros? Para a gente poder responder isso aí, nós temos que pegar e lembrar de um negocinho da matemática,
né? Qual que é o negocinho da matemática? Chama calcular o perímetro, né? Então, se nós temos aqui, ó, um círculo e nós temos aqui o diâmetro, vou riscar aqui, ó, o diâmetro, certo? Como é que se calcula o perímetro? Vamos descobrir? Para quem não lembra, a fórmula do perímetro é 2π vezes o raio. Se o diâmetro é 55, o diâmetro é dessa ponta até essa ponta. O raio vai ser metade disso. Então, nós temos 55 vezes dividido por 2, né? 55 dividido por 2, 27,5. Então, nós temos aqui 2 que multiplica 3,14 que multiplica, deixa eu fazer esse sinalzinho de cruz aqui que é melhor, que multiplica o raio, e o raio no nosso caso é 27,5, ok? Então, fazendo aqui as nossas contas, nós teremos a seguinte situação: 2 que multiplica 3,14, que é o π, 6,28, que multiplica 27,5. Isso aqui vai dar 172,7 centímetros. Então, qual que é a distância percorrida em cada volta do pneu com diâmetro de 55? Cada volta inteira vai dar 172,7 centímetros. Qual será a velocidade desenvolvida por um veículo equipado com esse pneu se o pneu der 600 voltas por minuto? Então, nós temos lá 172,7 centímetros, que é para uma volta. Se ele der 600 voltas por minuto, vezes 600 voltas, não é isso? 600 voltas isso aqui vai dar então 172,7 vezes 600 vai ser igual a 103.620 centímetros. 103.620 centímetros, que é igual a, né, centímetros, divide por 100, que nós vamos ter em metros. 1.036 metros. 1.036 metros. 1.036,2, né? 36,2 metros, tá? Por que 1.036,2 metros? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Se eu tenho esse valor em centímetros, eu divido por 100, e aí eu tenho isso aqui em metros. Então, eu tenho 1.036,2 metros em quanto tempo? Por minuto. Ok? É isso. Se vocês quiserem saber em quilômetros por hora, vocês podem voltar aqui nessa tabela, ó, e fazer a conta. Cadê a tabela que está lá em cima? Aqui, ó. Está em quilômetro por minuto, que na realidade vai dar 1,32 km por minuto, né? 1,32 km por minuto é parecido com 1,34 km por minuto, que é parecido com 80 km por hora. Tá? Para isso que a gente utiliza as tabelas. Então, vamos lá.
Continuando, lição de casa. Pesquise em livros ou na internet e busque a ajuda de um mecânico para identificar como o giro dos pneus se conecta com o indicador do velocímetro. Pergunte quais são as diferenças entre os velocímetros mecânicos e os eletrônicos. Tá? Velocímetro eletrônico, você já tem uma ideia, né? Aqueles velocímetros de bicicleta são velocímetro eletrônico, que funciona com ímã. Reúna-se em grupo, faça pesquisa sobre os limites de velocidade. Para isso, consulte o Código Nacional de Trânsito. E sejam honestos com a aprendizagem de vocês e façam o que eu aprendi bem feito. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera.